Olá, seja bem-vindo ao canal Audiobook em Resumo. Aqui você encontra resumos em áudio de livros que ajudam no desenvolvimento pessoal, profissional e financeiro. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já se inscreve no canal, curta o vídeo e ative as notificações para não perder os próximos resumos. Deixe nos comentários qual livro você gostaria de ouvir o resumo aqui. No audiobook de hoje, vamos resumir mais um livro, onde você vai aprender os principais insights e ideias práticas do autor de forma clara e direta. Vamos lá então! Tornar-se Pessoa, Carl R. Rogers. Introdução. O autor convida o leitor para uma jornada profundamente humana de autoconhecimento e crescimento pessoal. O livro não foi escrito como um manual rígido ou uma teoria distante, mas como uma reunião de experiências reais, aprendizados e reflexões construídas ao longo de sua prática como psicólogo. O autor deixa claro que seu principal interesse sempre foi compreender as pessoas como elas realmente são, ajudando-as a descobrir seus próprios caminhos em vez de impor respostas prontas. Cada indivíduo possui dentro de si uma capacidade natural de crescimento, mudança e desenvolvimento. Essa tendência é parte essencial da natureza humana. Quando as pessoas encontram um ambiente seguro, onde são aceitas sem julgamentos e ouvidas com empatia, elas tendem a se tornar-se mais abertas, mais conscientes de si mesmas e mais capazes de tomar decisões alinhadas com quem realmente são. O autor também destaca que muitas abordagens tradicionais focavam em diagnosticar, rotular e corrigir pessoas. No entanto, sua experiência mostrou que mudanças mais profundas acontecem quando o indivíduo é tratado com respeito genuíno, autenticidade e compreensão. O relacionamento humano, baseado na confiança e na aceitação, é o principal instrumento de transformação. Tornar-se pessoa é um processo contínuo. Não se trata de alcançar um estado final de perfeição, mas de estar em constante evolução. Isso envolve aceitar sentimentos, reconhecer fragilidades, aprender com experiências e desenvolver maior liberdade para viver de forma mais verdadeira. O autor também enfatiza que suas ideias não são apenas para terapeutas ou profissionais da psicologia. Qualquer pessoa pode aplicar esses princípios na vida cotidiana, seja em relacionamentos pessoais, no trabalho ou na educação. Ao criar ambientes mais humanos, empáticos e autênticos, todos podem contribuir para o crescimento um dos outros. O convite é para não aceitar suas ideias de forma automática, mas experimentá-las e refletir sobre sua própria experiência. Cada pessoa é a melhor especialista de si mesma. Tornar-se pessoa, portanto, é aprender a ouvir a própria voz, confiar em si e caminhar de forma consciente rumo a uma vida mais autêntica e significativa. Primeira parte: Notas pessoais. O autor compartilha reflexões construídas a partir de sua própria experiência como terapeuta e como ser humano em constante desenvolvimento. Em vez de apresentar conceitos frios ou técnicos, ele divide aprendizados que surgiram ao longo de anos ouvindo pessoas, observando comportamentos e, principalmente, refletindo sobre suas próprias mudanças internas. Seu pensamento não nasceu pronto, mas foi evoluindo com o tempo à medida que compreendia melhor a natureza humana. Um dos principais ensinamentos é a importância da autenticidade. O autor afirma que quanto mais ele conseguia ser genuíno em suas relações, mais eficazes elas se tornavam. Isso significa abandonar máscaras, evitar papéis artificiais e se permitir ser verdadeiro, inclusive reconhecendo dúvidas, limitações e sentimentos. Quando uma pessoa se mostra de forma autêntica, cria-se um ambiente mais seguro para que o outro também seja verdadeiro. Outro ponto é a valorização da experiência pessoal. O autor destaca que aprendeu a confiar cada vez mais em sua própria experiência como fonte de conhecimento. Em vez de depender apenas de teorias ou opiniões externas, ele percebeu que prestar atenção aos próprios sentimentos e percepções pode ser um guia poderoso para compreender a realidade e tomar decisões mais coerentes. A empatia também aparece como elemento fundamental. Ouvir alguém com compreensão genuína, sem julgamentos e sem tentar corrigir imediatamente, tem um efeito transformador.
Quando uma pessoa se sente realmente ouvida, ela se torna mais aberta, mais consciente de si mesma e mais capaz de encontrar suas próprias soluções. Aceitar o outro como ele é não significa concordar com tudo, mas reconhecer a dignidade e o valor daquela pessoa. Essa aceitação cria um ambiente onde o crescimento se torna possível. A mudança verdadeira não acontece por pressão, mas quando o indivíduo se sente compreendido e respeitado. A vida é um processo contínuo de transformação. O autor descreve que, ao longo do tempo, passou a se sentir mais aberto a novas experiências, menos defensivo e mais disposto a aprender com os próprios sentimentos. Esse movimento de abertura permite que a pessoa viva de forma mais plena e consciente. Tornar-se pessoa é um caminho de autodescoberta, autenticidade e crescimento constante. O convite é para confiar mais em si mesmo, a valorizar relações baseadas em empatia e aceitar a vida como um processo em construção, onde cada experiência contribui para uma existência mais verdadeira, livre e significativa. Segunda parte. Como poderei ajudar os outros? O que realmente ajuda uma pessoa a crescer, mudar e superar suas dificuldades? A ajuda verdadeira nasce da qualidade do relacionamento humano. A transformação acontece quando alguém encontra um ambiente de confiança, compreensão e aceitação. Uma das atitudes mais importantes para ajudar os outros é a autenticidade. Isso significa que, ao se relacionar com alguém, a pessoa deve ser genuína e transparente, sem assumir papéis artificiais ou tentar parecer perfeita. Quando existe essa sinceridade, cria-se um espaço mais humano e seguro, onde o outro se sente mais confortável para se expressar e explorar seus próprios sentimentos. Outro elemento essencial é a aceitação incondicional. Quando alguém é aceito como é, sem julgamentos ou críticas constantes, surge a possibilidade de crescimento real. Essa aceitação não significa concordar com tudo, mas reconhecer o valor da pessoa independentemente de seus erros ou dificuldades. Esse tipo de atitude reduz a defensividade e permite que o indivíduo se torne mais aberto a mudanças. A empatia também é apresentada como uma das ferramentas mais poderosas de ajuda. Ela é descrita como a capacidade de compreender o mundo do outro a partir da perspectiva dele, tentando sentir o que a outra pessoa sente. Quando alguém se sente profundamente compreendido, passa a ter mais clareza sobre si mesmo e encontra força para enfrentar seus desafios. Ajudar não é controlar, dirigir ou impor soluções. Muitas vezes, as pessoas acreditam que ajudar significa dar conselhos ou resolver problemas, mas a verdadeira ajuda acontece quando se cria um ambiente em que o próprio indivíduo descobre seus caminhos. Cada pessoa possui dentro de si recursos para crescer e o papel de quem ajuda é facilitar esse processo. Esse tipo de relacionamento não se limita à terapia. Essas atitudes podem ser aplicadas em qualquer contexto, como na família, no trabalho, na educação ou entre amigos. Relações baseadas em autenticidade, empatia e aceitação tendem a gerar ambientes mais saudáveis e produtivos. Ajudar os outros é, acima de tudo, construir relações humanas mais verdadeiras. Quando existe compreensão genuína e respeito, as pessoas se sentem mais livres para se conhecer, mudar e se desenvolver. Assim, ajudar alguém não é conduzi-lo, mas caminhar ao lado, oferecendo um espaço seguro para que ele se torne cada vez mais ele mesmo. Terceira parte: o processo de tornar-se pessoa. O desenvolvimento humano não acontece de forma imediata, mas como um processo contínuo de transformação. Tornar-se pessoa significa aproximar-se cada vez mais de quem realmente se é, abandonando máscaras, expectativas externas e padrões impostos ao longo da vida. Esse caminho envolve autoconhecimento, aceitação e abertura para novas experiências. Muitas pessoas vivem de forma defensiva, tentando se proteger de sentimentos considerados negativos ou desconfortáveis. No entanto, à medida que o indivíduo se sente compreendido e aceito, ele começa a relaxar essas defesas e a reconhecer suas emoções com mais clareza. Esse movimento permite que a pessoa se torne mais consciente de si mesma, mais aberta às próprias experiências e menos presa a julgamentos rígidos.
Nesse processo, a pessoa passa a confiar mais em seus próprios sentimentos e percepções. Em vez de depender apenas da aprovação dos outros, ela começa a desenvolver uma confiança interna que serve como guia para decisões e escolhas. Essa confiança não significa agir impulsivamente, mas ouvir a própria experiência e considerar o que faz sentido para si mesmo. Outro aspecto importante é a maior aceitação das mudanças. Quando alguém está num processo de tornar-se pessoa, passa a perceber a vida como algo dinâmico em constante evolução. Em vez de buscar certezas absolutas, a pessoa aprende a conviver com dúvidas, descobertas e transformações. Essa abertura torna a vida mais flexível, criativa e significativa. Nesse processo, o indivíduo tende a se tornar mais autêntico nas relações. Ao aceitar melhor seus próprios sentimentos, ele passa a se relacionar com os outros de maneira mais honesta e profunda. Isso fortalece vínculos, aumenta a empatia e cria relações mais verdadeiras e construtivas. Tornar-se pessoa envolve viver de forma mais plena, valorizando a experiência presente e reconhecendo a riqueza da vida cotidiana. A pessoa passa a sentir-se mais livre para expressar pensamentos, emoções e opiniões sem medo excessivo de julgamento. Tornar-se pessoa não é atingir um ponto final, mas seguir em um caminho contínuo de crescimento. É aprender a confiar em si mesmo, aceitar a própria humanidade e viver com mais autenticidade. Esse processo permite que o indivíduo desenvolva maior liberdade interior, construa relações mais genuínas e encontre um sentido mais profundo para a sua própria existência. Quarta parte: uma filosofia da pessoa. O autor apresenta uma visão mais ampla sobre a natureza humana e o sentido do desenvolvimento pessoal. Ao longo da sua experiência, passou a acreditar que o ser humano possui uma tendência natural para o crescimento, para a realização de seu potencial e para uma vida mais plena. Quando as condições são favoráveis, as pessoas tendem naturalmente a evoluir, tornando-se mais maduras, conscientes e responsáveis por suas escolhas. Essa filosofia é construída a partir da confiança no indivíduo. Em vez de enxergar as pessoas como problemáticas ou incapazes, o autor propõe que cada pessoa possui dentro de si recursos internos para compreender suas dificuldades e encontrar caminhos de mudança. Quando alguém é tratado com respeito, empatia e aceitação, esses recursos começam a surgir de forma mais clara, favorecendo o desenvolvimento pessoal. O ser humano funciona como um organismo integrado, onde pensamentos, emoções e experiências estão conectados. Quanto mais a pessoa se torna aberta às próprias vivências, mais consegue viver de forma autêntica e equilibrada. Essa abertura permite reconhecer sentimentos, aceitar contradições e lidar com a vida de maneira mais flexível. A pessoa em desenvolvimento aprende a confiar em sua própria experiência. Em vez de depender apenas de normas externas, ela passa a usar seus sentimentos e percepções como referência para tomar decisões. Esse processo leva a uma maior autonomia e responsabilidade pessoal, pois o indivíduo assume o controle da sua própria vida. Outro aspecto dessa filosofia é a valorização da liberdade. Quando as pessoas se sentem livres para ser quem realmente são, tornam-se mais criativas, mais abertas ao novo e mais capazes de construir relações saudáveis. Essa liberdade não significa ausência de limites, mas sim a possibilidade de viver de forma consciente e alinhada com seus próprios valores. Ao se tornar mais autêntica, a pessoa tende a desenvolver maior empatia pelos outros. Ao compreender melhor a própria experiência, torna-se mais fácil compreender a experiência alheia, fortalecendo relações humanas mais profundas e respeitosas. Ao final, o autor apresenta sua filosofia como um convite à confiança na natureza humana e no potencial de crescimento de cada indivíduo. Tornar-se pessoa, dentro dessa visão, é viver de forma mais aberta, consciente e autêntica, aceitando a vida como um processo contínuo de transformação. Essa filosofia aponta para uma existência mais significativa, baseada na liberdade, na responsabilidade pessoal e em relações humanas mais verdadeiras. Quinta parte: a observação dos fatos. O papel da investigação em psicoterapia. O autor apresenta a importância de estudar cientificamente a experiência humana e o processo terapêutico.
Ele explica que, embora seu trabalho tenha forte base na experiência prática, sempre considerou essencial investigar, observar e analisar os resultados da psicoterapia de forma cuidadosa e objetiva. Compreender o que realmente ajuda as pessoas exige não apenas sensibilidade, mas também pesquisa e evidências. Durante muito tempo, a psicoterapia foi baseada mais em teorias e opiniões do que em observação sistemática. O autor propõe uma mudança nesse cenário, defendendo que o processo terapêutico pode e deve ser estudado cientificamente sem perder o foco na experiência humana. Ele acredita que a investigação não diminui a dimensão emocional da terapia, mas, ao contrário, ajuda a compreender melhor como e por que as mudanças acontecem. Uma das descobertas mais importantes de sua pesquisa foi perceber que a qualidade do relacionamento entre terapeuta e cliente tem grande impacto no resultado. Elementos como empatia, autenticidade e aceitação mostraram-se fundamentais para o progresso da pessoa. Esses fatores, antes vistos como subjetivos, passaram a ser observados e analisados com mais rigor, reforçando sua importância no processo de mudança. Outro ponto relevante é a ideia de que o próprio cliente desempenha um papel ativo em seu desenvolvimento. Quando as pessoas se sentem compreendidas e aceitas, tornam-se mais abertas para explorar seus sentimentos, compreender suas experiências e encontrar soluções. A investigação mostrou que a mudança não é imposta pelo terapeuta, mas construída pelo próprio indivíduo ao longo do processo. A pesquisa em psicoterapia ajuda a aprimorar práticas e ampliar o conhecimento sobre o comportamento humano. Ao observar padrões, avaliar resultados e estudar diferentes situações, torna-se possível melhorar a forma de ajudar as pessoas e tornar o processo terapêutico mais eficaz. A investigação não deve ser distante ou fria, mas conectada à realidade das pessoas. A ciência pode caminhar junto com a compreensão humana, contribuindo para uma visão mais completa do desenvolvimento pessoal. Unir experiência, sensibilidade e investigação científica permite compreender melhor o processo de tornar-se pessoa. A pesquisa, nesse contexto, não é apenas uma ferramenta técnica, mas um meio de aprofundar o entendimento sobre o crescimento humano e tornar a ajuda oferecida às pessoas cada vez mais eficaz, respeitosa e transformadora. Sexta parte. Quais são as implicações para a vida? O autor amplia suas ideias além da psicoterapia e mostra como os seus aprendizados podem transformar a maneira como vivemos, nos relacionamos e construímos a sociedade. Se as pessoas possuem uma tendência natural ao crescimento e ao desenvolvimento, então ambientes baseados em confiança, respeito e liberdade podem favorecer mudanças profundas não apenas em indivíduos, mas também em grupos e instituições. Quando alguém se sente aceito e compreendido, torna-se mais aberto ao diálogo e menos defensivo. Essa abertura melhora a comunicação e reduz conflitos, seja na família, no trabalho ou na educação. Muitos problemas surgem quando as pessoas não se sentem ouvidas ou quando são pressionadas a seguir padrões rígidos. Ao criar espaços de escuta genuína, aumenta-se a possibilidade de entendimento e cooperação. O autor também discute as implicações dessas ideias na educação. O aprendizado se torna mais significativo quando o aluno participa ativamente, sente-se respeitado e tem liberdade para explorar suas próprias curiosidades. Em vez de um ensino baseado apenas na transmissão de informações, o autor propõe uma educação que estimule autonomia, criatividade e responsabilidade pessoal. No ambiente de trabalho, o autor observa que essas relações baseadas em confiança e autenticidade favorecem maior engajamento e produtividade. Quando as pessoas se sentem valorizadas e têm espaço para contribuir, tornam-se mais motivadas e comprometidas. Essa abordagem também fortalece a colaboração e reduz barreiras hierárquicas rígidas. Outro ponto importante é o impacto dessas ideias na convivência social. O autor sugere que sociedades mais abertas e democráticas são aquelas que valorizam a escuta, o respeito às diferenças e a confiança na capacidade das pessoas de tomar decisões responsáveis. Ao incentivar a compreensão mútua, é possível construir relações mais humanas e menos baseadas em controle ou imposição. Viver de forma mais autêntica exige coragem.
Tornar-se pessoa implica aceitar incertezas, lidar com mudanças e assumir responsabilidade pelas próprias escolhas. No entanto, esse caminho também proporciona maior liberdade interior, relações mais verdadeiras e uma vida com mais significado. Ao confiar no potencial humano, valorizar a empatia e promover ambientes de aceitação, torna-se possível transformar não apenas indivíduos, mas também a forma como vivemos, aprendemos e construímos o mundo ao nosso redor. Sétima parte: as ciências do comportamento e a pessoa. O autor discute a relação entre o avanço científico e a compreensão do ser humano. Ele reflete sobre como as ciências do comportamento, como a psicologia, têm o poder de influenciar profundamente a sociedade, seja para promover crescimento e liberdade, seja para reforçar controle e manipulação. O autor demonstra preocupação com o uso desse conhecimento e destaca a importância de manter o foco no desenvolvimento humano e no respeito à individualidade. Com o avanço das pesquisas, tornou-se possível compreender melhor como as pessoas pensam, sentem e se comportam. Esse conhecimento pode ser extremamente útil para melhorar a educação, as relações de trabalho e a convivência social. No entanto, essas mesmas ferramentas também podem ser utilizadas para controlar comportamentos, moldar opiniões e limitar a autonomia das pessoas. Por isso, ele enfatiza a necessidade de responsabilidade ética no uso das ciências do comportamento. O autor também reforça sua confiança no potencial humano. Quando as pessoas têm acesso à informação e são tratadas com respeito, tendem a agir de forma construtiva e responsável. Em vez de manipular ou controlar, as ciências do comportamento deveriam ajudar a criar ambientes que favoreçam a liberdade, a criatividade e o crescimento pessoal. Outro ponto importante é a valorização da pessoa como centro das decisões. Mesmo com o avanço científico, o indivíduo não deve ser reduzido a números, diagnósticos ou padrões estatísticos. Cada pessoa possui experiências únicas e a compreensão dessas experiências é essencial para qualquer abordagem que realmente busque o desenvolvimento humano. O conhecimento científico pode contribuir para relações mais saudáveis e para uma sociedade mais equilibrada. Ao entender melhor as necessidades humanas, torna-se possível criar instituições mais humanas, sistemas educacionais mais eficazes e ambientes de trabalho mais colaborativos. A liberdade e a responsabilidade caminham juntas. À medida que as pessoas se tornam mais conscientes de si mesmas e mais informadas, também precisam assumir maior responsabilidade por suas escolhas e por seu impacto no mundo. As ciências do comportamento possuem um grande poder, mas o verdadeiro avanço acontece quando esse poder é usado para fortalecer a pessoa e não para controlá-la. Assim, o desenvolvimento científico deve caminhar ao lado da valorização do ser humano, promovendo uma sociedade mais livre, consciente e voltada para o crescimento de todos. Obrigado por ficar com a gente até o final. Se esse resumo te ajudou, inscreva-se no canal, curta o vídeo e ative as notificações para receber os próximos conteúdos. Assim você não perde nenhum novo resumo e continua evoluindo mais a cada vídeo. Recomendamos fortemente a leitura da obra completa para aprofundar ainda mais os seus conhecimentos. Até o próximo Outbook. Grande abraço!